Natália, o primeiro dia foi muito cansativo, porque foram feitas muitas perguntas, e foi ouvir uma perita, né? Mas, ao mesmo tempo, após a oitiva da perita, nós tivemos uma ideia maior do que pode vir pela frente nesse júri. Porque a doutora Denise, perita aqui do Instituto de Criminalística do Paraná, foi muito contundente nas suas respostas, e ela minou qualquer possibilidade de alegação de uma legítima defesa por parte do Guaranho, que era o que a defesa estava tentando fazer, né? Ela, de forma contundente, disse que o Marcelo estava visando, mirando, apontando a arma para o Guaranho, quando o Guaranho chegou, porque já era visto que o Guaranho era uma ameaça, porque é nítido nos vídeos que as pessoas que estavam em volta correram quando viram o Guaranho, tentaram se esconder, abraçaram as crianças e se jogaram no chão, só com a presença do Guaranho, o que mostra que o Guaranho era uma ameaça evidente. Ela afirmou isso, né? Então, a defesa tentou questionar, ela falou, mas como? Mas não foi o Marcelo Arruda que apontou a arma primeiro? Ela falou, não dá para saber. Aparentemente os dois sacaram juntos, mas mesmo que fosse ele tivesse sacado primeiro, ele estava apontando para a ameaça. Chegou uma ameaça. E aí isso tudo somado com o que as outras testemunhas falaram, que o Guaranho já tinha chegado no primeiro momento, já tinha ameaçado de voltar para matar todo mundo. Então ficou bem evidente que não é possível que alguém vá a um lugar para se defender. Obviamente que ele foi lá para atacar, e atacou e matou. Ficou bem evidente ontem. Até porque, né, doutor, nós temos, a cena ela é muito clara, a Pamela ela se apresenta como policial civil, portanto, se o Marcelo tentasse qualquer ato de disparos, ele atingiria a esposa. Seria ilógico uma situação como essa, né? Porque ela se apresenta e mostra o distintivo para o Guaranho ali naquele momento. E ela está tentando impedir que os disparos sejam efetuados por parte do Guaranho também, o que aquilo acontecesse. Essa cena foi notada, doutor? Isso, foi notada, e inclusive nós percebemos que há uma mudança do agir da defesa agora, né? Desde ontem, desde anteontem, nós já percebíamos uma mudança no quadro, porque o Jorge Guaranho começou a dar entrevista. Até então ele não falava, dizia que não lembrava de nada, né? E agora ele dá uma entrevista aqui para a Gazeta do Povo, por exemplo, dizendo que lamenta, que sente muito pela família, que quer pedir desculpa para a família, que ele jamais teve a intenção de matar, né? E que foi uma brincadeira, foi uma discussão infantil que gerou tudo aquilo. Quer dizer, mostra uma mudança de tese de defesa. Eu acredito, com a experiência de 20 e poucos anos no Tribunal do Júri, que eles devem abaixar a guarda com relação à legítima defesa, principalmente em razão do depoimento da perita ontem, e vão tentar um privilégio, vão tentar dizer que foi uma violenta emoção e que ele não foi lá para matar petista nenhum, tanto que ele poderia ter matado a Pâmela, justamente porque ela se apresentou na frente dele e ele não atirou nela, ele quis atirar no Marcelo. Mas ele já desceu empunhando a arma, né? Ele desceu do carro e já colocou a mão na cintura e sacou a arma, né? Porque ele teria visto o Marcelo armado. O senhor acha... Então, assim... Pode continuar, por favor. Não, então, assim, toda a tese construída pela defesa é de que quando ele só atirou porque o Marcelo apontou a arma primeiro para ele. Quando, na verdade, tem um primeiro momento, né, onde ele saca a arma já no primeiro momento e não consegue atingir o Marcelo porque a Pâmela fica na frente. E ele arranca porque a esposa abre a porta, acende a luz do carro e ela fala alguma coisa para ele, parece que ela fala, olha, pare, aqui tem uma criança, pare. E o Guaranho arranca com o carro porque ele não sabe que foi ela que abriu. Ele pensa que alguém abriu e ela estava em risco e saiu, né? Só que daí ele larga ela em casa e volta descendo do carro, já põe a mão na cintura, já olhando, buscando pelo Marcelo. Quando ele enxerga o Marcelo já está vindo com a arma na mão. Claro, né? Chegou a ameaça, né? O Marcelo só se armou naquele momento, colocou a arma na cintura após a saída do Guaranho no primeiro momento. Então, assim... isso está sendo totalmente desconstruído, então eu acredito que eles vão querer ir para a violenta emoção, dizer que ele ficou, porque o Marcelo teria jogado terra e a terra teria pegado no olho do filho, ele ficou muito emocionado e aí voltou lá para tirar satisfação e acabou que o Marcelo apontou a arma para ele e daí ele não teve o que fazer. Essa é a construção dele, né? Mas não se sustenta, né, doutor? Não se sustenta, cada testemunha que é ouvida, claro, que com algumas contradições normais no dia a dia de um ser humano, né? Ninguém lembra de detalhezinhos assim, mas
que luz que estava acesa, qual que era a cor da camisa da pessoa. Não sei, a pessoa não vai lembrar disso no momento de trauma, né? Você foca na arma, né? Então ontem foi vir uma testemunha chamada Wolf, que disse que viu o Guaranho com a arma na mão no primeiro momento e tal, quando acendeu a luz do carro, ele queria saber que hora que acendeu a luz, que hora que não acendeu. E essas coisas não desconstroem o depoimento de quem estava presente, né? Ele estava filmado lá, todo mundo viu ele lá, quer dizer, não tem por que inventar essas coisas, né? Nós percebemos muito que a defesa, ela procurou desmontar os depoimentos das testemunhas presenciais como se elas não tivessem prova de que estavam lá, entendeu? Elas estão no quadro dos fatos. Há uma filmagem que as mostra lá. Quer dizer, é querer desprezar um testemunho de alguém em pânico, né? Porque não se lembra da cor do copo, se estava aberta ou fechada uma porta, né? Então, assim, está muito contundente, assim, com relação à formação... prova. Com relação à formação do corpo de sentença formado por 4 mulheres e 3 homens, o senhor acha que isso é mais favorável à defesa ou à acusação? Olha, o quadro como ficou, o Conselho de Sentença, ele me parece neutro, né? Com um pouco de favorecimento para a acusação em razão da característica de cada um deles, né? Mas assim, nós buscávamos a neutralidade, assim, não tem como você aferir se vai ser mais favorável à acusação ou à defesa. Mas pelo histórico de vida de cada um, você percebe que são pessoas que não são ligadas freneticamente a alguma política partidária, sabe? O que nós não queremos é isso, nós queremos mostrar que isso não foi um crime polarizado entre Bolsonaro e Lula, é um crime de uma pessoa intolerante. Se fosse do Corinthians contra o Flamengo, se fosse um homofóbico contra um homossexual, e, nesse caso, um intolerante político que praticou uma violência pela política, né? Entendi. E como é que está a condição física do Guaranho? Nossa, ele está muito bem. Ontem ele ficou falando o tempo inteiro, conversando com os advogados o tempo inteiro, mexendo no computador o tempo inteiro, chamando, conversando, chegou caminhando de muleta, mas caminhando com muita força. Ele está muito bem. E por fim, qual que é a expectativa de conclusão? Porque inicialmente tinha-se uma expectativa que o julgamento duraria 2 dias. Ontem parece que o senhor já falou que pelo primeiro dia dava a impressão que ia demorar mais. Ontem, durante todo o dia, nós terminamos 10 horas da noite, foram ouvidas 4 testemunhas. Tem mais 8. Então, e 8, dentre essas 8, peritos, né, que redigiram laudos. E a defesa, principalmente, está explorando esse laudo, tentando demonstrar que o laudo é equivocado. Ontem o advogado teve a pachorra, desculpe a franqueza, de dizer que a Polícia Judiciária do Paraná é incompetente e que fez tudo errado. Tá? Um advogado que nem é do Paraná, já pegou mal por causa disso, sabe? E assim tá nesse tom, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que eles vão tentar explorar e colocar em xeque os peritos, como se os peritos também... É que, assim, a defesa está adotando uma estratégia de descaracterizar tudo, né? Todo mundo errou, né? Todo mundo está errado. O perito está errado, a polícia está errada, o Ministério Público está errado, só o réu que está certo, né? Só o réu que entrou e matou o cara no dia do aniversário dele que está certo. Então, assim, eu particularmente achei uma tese desastrosa do meu ponto de vista, mas júri é júri, né? Nós nunca podemos imaginar que, com certeza, qual que vai ser o resultado. Tá, mas hoje não termina. Só para concluir. Não, eu não acredito que nós vamos conseguir ouvir essas 8 testemunhas e ainda termos debates, né? Você veja, o debate pode acontecer, 1h30 para cada lado, tem intervalo no meio, nós vamos ter almoço no meio, jantar no meio, né? E depois tem mais 1 hora de réplica e tréplica, caso o Ministério Público entenda ser o caso de ir para réplica. Então é muito tempo para conseguir acabar hoje, eu não acredito. Eu acredito que nós consigamos até amanhã, em torno das 2 da tarde, acabar o júri. Mas hoje eu acho quase improvável.